Mikhail Gorbachev vai se tornar secretário-geral do Partido Comunista em março de 1985. O Gorbachev pertencia a uma nova geração, tá? Ele tinha nascido em 1931 e ele tinha se formado em Direito pela Universidade de Moscou em 1955. O último líder soviético com formação universitária tinha sido o Lenin. A ideia do Gorbachev era uma ideia bastante simples, a de que as questões importantes tinham de fazer parte do debate público. Se era uma questão política importante, o público tinha que ter acesso a ela. As primeiras reformas econômicas do Gorbachev removeram muitos mecanismos da economia soviética, mas não puseram nada no lugar. Então as coisas aconteceram de forma muito pouco organizada, meio caótica, impensada, sem um planejamento político e econômico de longo prazo. Então, em 1989, o Ministério da Indústria de Gás Natural vai se tornar a Gazprom, vai se tornar uma empresa de grande porte, né? E era apenas uma das muitas organizações que estavam se montando, né, no estado desse tipo. Essencialmente, o que acontecia é que uma nova espécie de privatização estava ocorrendo a portas fechadas no estado. E ninguém tinha acesso a isso, tá? Exceto quem estava promovendo esse tipo de coisa. As eleições também vão trazer o problema maior, né, à tona, que é o nome do Boris Yeltsin. Em 1987, o Yeltsin tinha se indisposto com o Gorbachev. Tá? E o Gorbachev vai destituir o Yeltsin do cargo dele em Moscou. No meio dessa bagunça generalizada, tá, o ano de 1989 também vai ver o colapso do poder comunista em todo o leste europeu, tá, que vai culminar, inclusive, com a queda do Muro de Berlim. Então, em agosto de 91, enquanto o Gorbachev estava tirando férias rápidas na Crimeia, o vice-presidente, os ministros dos Assuntos Internos e o ministro da Defesa, junto com outros vários oficiais, né, de alta patente, vão decidir declarar estado de emergência e vão tomar o poder, vão dar um golpe. A maioria dos governos locais, né, ou rejeita os apelos desses políticos pelo golpe, né, ou, no caso da liderança ucraniana, né, vai ficar em cima do muro, vendo o que vai acontecer para ver que lado vai. O resultado disso, o resultado direto dessa tentativa de golpe, é o colapso da União Soviética. O Gorbachev vai retornar para Moscou, mas o país já estava mergulhado num caos total e absoluto. Enquanto o Gorbachev lutava para tentar manter a situação, o Yeltsin se reúne com os líderes da Bielorrússia e da Ucrânia e os três simplesmente vão declarar a abolição da União Soviética. As outras repúblicas não foram consultadas, a população não foi consultada, as repúblicas bálticas, Geórgia, ninguém foi consultado. Os anos Yeltsin, eles vão agravar o surgimento de uma dúzia de oligarcas, tá, que vão passar a chefiar enormes impérios empresariais pessoais, com a conivência e lucro de membros do governo. E todos eles tinham esses laços estreitos com o governo, que era absolutamente corrupto, mas que agiam, sobretudo, por conta própria, ignorando qualquer tipo de lei, qualquer tipo de norma, e numa concorrência entre si que era absolutamente impiedosa, inclusive assassina. Mesmo assim, o Yeltsin vai ser reeleito em 1996. Tinha muito dinheiro rolando nos bastidores. Então o Yeltsin foi reeleito. E o outro fator crucial foi a ausência de um outro candidato forte para concorrer com ele. E claro, né, aproveitando as facilidades e a corrupção toda que se instalava, né, os governos e as companhias ocidentais vão se atirar nas antigas repúblicas soviéticas com uma ânsia, com um desejo, atrás de suprimentos baratos de petróleo e de gás. Então, o ponto de inflexão disso tudo foi consequência direta da crise financeira asiática de 97, 98. Essa crise vai começar na Tailândia e ela vai acontecer por causa do colapso financeiro da moeda local, que chama baht, depois que o governo tailandês é forçado a flutuar a moeda local devido à falta de moeda estrangeira para apoiar o câmbio fixo que girava em torno justamente do dólar americano. A fuga de capital ocorreu de forma quase imediata. E aí isso derivou numa reação em cadeia internacional. Essa crise mundial fortaleceu, de certa forma, a população russa, porque a indústria russa começou a reviver. Então, as receitas em alta da venda de petróleo e de gás, sobretudo para a União Europeia, vão restaurar parte da saúde das finanças russas. Do nada, o Yeltsin renuncia e nomeia o primeiro-ministro dele, Vladimir Putin, como sucessor, no último dia de 99. Ninguém soube, na verdade, porque o Yeltsin escolheu o Putin. Nem mesmo, tá, se a voz do Yeltsin, nesse sentido, tinha sido decisiva. Mas é óbvio que o Putin
tinha servido 25 anos na KGB, tá? E que era um homem de confiança do Yeltsin. Ressalto, estou contando aqui a história russa pelo viés russo. Ele vai organizar muito rapidamente uma nova ordem. E ele vai herdar uma presidência constitucionalmente muito forte, por causa daquela reforma da Constituição que o Yeltsin tinha feito lá em 93. E ele vai regularizar, inclusive, a prática de nomear governadores provinciais e vai nomear oficiais militares e alguns dos seus antigos camaradas da KGB para cargos importantes. A população russa sentia que pela primeira vez, depois de muito tempo, finalmente, né, a ordem estava voltando no país. Então, aos poucos, a população russa vai começar a se reerguer. E essa nova prosperidade, ela era tão importante quanto a ordem e a relativa estabilidade que o Estado precisava. Então, essa nova Rússia era uma espécie de Estado de ninguém. Era uma espécie de Frankenstein, um monstro colado com vários pedaços do que sobrou aqui, do que se transformou lá, ainda que a maioria das pessoas aprovasse o Putin. A queda do governo na Ucrânia, tá, de Kiev, foi seguida então de uma série de mudanças, incluindo a formação de um governo novo, interino, tá, e a realização de novas eleições presidenciais. Interessante, tá, é que na Ucrânia eles fizeram exatamente a mesma coisa, da qual a Rússia é frequentemente acusada, tá? É uma elite política e financeira que perdeu a tradição e a harmonia, né, com a história da Ucrânia, né? E foi habilitada a governar de forma a traçar políticas que favoreçam interesses pessoais, interesses clientelistas, né? E que são desvinculados do legado do país a ponto de entrar em conflito com a própria história, né? As observações russas sobre a segurança nacional se baseiam na premissa de que a história provou a impossibilidade de proteger a vasta e a complexa região sobre a qual a Rússia foi historicamente estabelecida. Se as suas fronteiras, as fronteiras da Rússia, forem comprometidas, tá? Se as fronteiras mais importantes estiverem em risco, todo o povo russo se encontra sobre risco. Se a Rússia vai conseguir realizar ou não, tá, esse potencial criado pelo milênio anterior da história russa e soviética, né, resistindo a esses avanços absurdos do Ocidente, né, que são sempre corretos do ponto de vista ético e moral, né, é uma coisa que só o futuro vai nos dizer.